O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 277. Em Magdala, nos jardins de Maria Madalena, o amor e a correção entre irmãos. Valtorta descreve a visão de 16 de setembro de 1945. Jesus não está mais onde estava a última visão, mas está em um vasto jardim que se estende até o lago, além do qual, ou melhor, no meio do qual, há uma casa precedida e rodeada por este jardim, que do lado de trás, porém, se prolonga pelo menos 3 vezes o espaço que tem aos lados e à frente da casa. Nele há flores, mas mais do que outras coisas há árvores, pequenos bosques e recantos verdes, como que cercados por piscinas de mármore precioso, que mais parecem quiosques que estão ao redor de mesas e cadeiras de pedra. E haveria estátuas aqui e ali, tanto ao longo dos caminhos como passando por entre as piscinas. Restam delas ainda os pedestais, como uma lembrança ao lado dos loureiros e buchos, ou a espelhar-se nas piscinas cheias de água límpida. A presença de Jesus com os seus e a de pessoas de Magdala, entre as quais está o pequeno Benjamim, aquele que teve a coragem de dizer a Iscariotes que ele era mau, me faz pensar que estes sejam os jardins da casa de Madalena, revistos e corrigidos agora para o seu novo uso, tendo sido tiradas deles todas aquelas coisas que podiam causar desgosto e escândalo, fazendo lembrar o passado. O lago está todo encrespado, com uma cor cinzenta azulada, refletindo o céu pelo qual vão passando sem rumo certo nuvens trazendo a carga das primeiras chuvas do outono. Mas assim mesmo, ele está belo com esta luz parada e pacífica de um dia que não está sereno, mas também ainda não de todo chuvoso. Suas margens não têm mais tantas flores como antes, e contudo, em compensação vão mostrando pinceladas de ocre e de púrpura, junto a uma fraca palidez das folhas que estão morrendo nas árvores e dos vinhedos que vão perdendo suas cores, antes de entregarem à terra suas vestes vivas. Há um ponto no jardim de uma casa de campo que está à beira do lago como ela que está avermelhando agora, como se das águas estivesse transbordando sangue ao longo de uma sebe de ramos flexíveis que o outono fez ficar cor de cobre, iluminado por fogo, enquanto os salgueiros esparsos por sobre as margens, não muito longe, estão tremendo em suas folhas azul prateadas, leves, mais pálidas ainda do que costumam estar antes de morrerem. Jesus não olha para aquilo que eu olho, olha aos pobres doentes, os quais está concedendo a cura. Olha para velhos mendigos, aos quais dá dinheiro. Olha para crianças que as mães lhe apresentam, a fim de que eles abençoem. E olha piedosamente para um grupo de irmãs que lhe contam a conduta do seu único irmão, que foi a causa da morte da mãe, pela angústia que por ele lhe foi causada. E lhe pedem, estas pobres mulheres, que lhes dê de conselho e reze por elas. Ele diz: com certeza eu rezarei. Rezarei para que Deus vos dê a paz e para que o vosso irmão se converta e se lembre de vocês, dando-vos o que é justo e, sobretudo, para que ele volte a amar-vos. Porque se ele fizer isso, fará tudo mais. Mas vós o amais ou estáis com raiva dele? Vós o perdoais de coração ou esse vosso choro é pela raiva que tendes dele? Pois ele também é infeliz, e mais do que vocês. E mesmo com as suas riquezas, ele está mais pobre do que vós, e é preciso ter dó dele. Ele não tem mais o vosso amor e está sem o amor de Deus também. Estais vendo como ele está infeliz? Vós e vossa mãe, com a morte, acabareis ficando alegres por terminardes esta triste vida que ele vos fez viver. Mas ele não. Pelo contrário da falsa alegria de agora, ele passaria para um tormento eterno e feroz e atroz. Vinde para perto de mim, falarei a todos e ao falar a vós. E Jesus se encaminha para o centro de um prado cheio de moitas floridas, ao centro do qual há tempo deve ter havido uma estátua. Agora aí ainda se vê o pedestal rodeado por uma sebe baixa de mirto e de roseiras miúdas. Jesus se abaixa naquela sebe e faz o ato de falar. Todos se calam e se aglomeram em volta dele.
A paz esteja convosco. Ouvi. Foi dito, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas quem está no próximo? Está todo o gênero humano, tomado de um modo geral. Depois, em sentido mais restrito, todos os conterrâneos. Depois, sempre em sentido mais restrito, todos os parentes. E, enfim, como no último círculo desta coroa de amor fechada com as pétalas de uma rosa, ao redor do coração da flor, o amor aos irmãos pelo sangue, que são os primeiros próximos. O centro do coração da flor, do amor, é Deus. E o amor para com ele é primeiro, que se há de ter. Ao redor deste centro está o amor aos pais. O segundo que se há de ter, porque realmente o pai e a mãe são os pequenos deuses da terra, criando-nos e cooperando com Deus para criar-nos, além de cuidarem de nós com um amor incansável. Em torno deste ovário, que está clamejante de pístolos e exalando os perfumes dos amores mais seletos, eis que se concentram os círculos dos diversos outros amores. O primeiro é o devido aos irmãos nascidos do mesmo seio e do mesmo sangue do qual nós nascemos. Mas por que é que tem que ser amado o irmão? Será porque sua carne e seu sangue são igual ao nosso? Isto até os passarinhos unidos ao seu ninho sabem fazer. Na verdade, eles têm apenas isto em comum: terem nascido de uma única ninhada e terem de comum sobre a língua o sabor da saliva da mãe e do pai. Nós, homens, somos mais do que os passarinhos. Temos mais do que a mesma carne e o mesmo sangue. Temos um pai e uma mãe e um sangue. Temos um pai além de um pai e uma mãe. Temos uma alma e temos Deus, Pai de todos. E então é preciso saber amar o irmão como irmão e amar o irmão pelo pai e pela mãe, que nos tem gerado, e como irmão por Deus, que é Pai universal. Deveis amá-lo triplamente, pois espiritualmente mais do que carnalmente. Amá-lo não só pela carne e pelo sangue, mas pelo espírito que nós temos em comum. Amar como se deve amar com o espírito do que a carne do nosso irmão, porque o espírito é mais do que carne, visto que o Pai, que é Deus, é mais do que Pai, que é homem. Porque o valor do espírito é maior do que o valor da carne. Porque o nosso irmão seria muito mais infeliz se perdesse o Pai, que é Deus, do que se perdesse o Pai, que é homem. A orfandade quanto ao Pai, que é homem, já é uma dor dilacerante, mas ela não é mais do que a orfandade de Deus. Ela nos priva do que é terreno quando temos necessidade de ajuda e de carícias. Mas o espírito, se ele soube crer, não fica lesado pela morte do Pai. Pelo contrário, para acompanhá-lo até lá onde o justo se encontra, o espírito do Filho sobe, como que atraído pela força do amor. E em verdade eu vos digo que isto é amor, amor a Deus e ao Pai, que subiu com o seu espírito a um lugar de sabedoria, o céu. Sobe para os lugares onde está mais perto de Deus e age com mais retidão, porque não lhe falta a verdadeira ajuda, que são as orações do Pai que estão no céu, que agora sabe amar perfeitamente. Nem lhe falta a segurança que agora lhe é dada pela certeza, por estar o Pai agora vendo, melhor do que em vida, as obras do Filho aqui na terra, e pelo desejo de poder unir-se a Ele por meio de uma vida santa e eterna. Por isso é preciso preocupar-se agora mais com o espírito do que com o corpo do próprio irmão. Seria um maior bem pobre, um amor bem pobre, seria um amor bem pobre o que se interessasse só pelo que perece, descuidando-se do que não perece e que, tendo sido deixado de lado, pode levar a perder a alegria eterna. Muitíssimos são os que se cansam com coisas inúteis e se esforçam para conseguir os que têm apenas o mérito relativo, perdendo assim de vista o que é realmente necessário. As boas irmãs, os bons irmãos não devem preocupar-se somente em ter bem compostas as suas vestes, preparados alimentos, ou então de ajudar com o seu irmão com o trabalho. Eles devem inclinar-se sobre os seus espíritos e ouvir a voz deles, procurar perceber os defeitos e, com amorosa paciência, afadigar-se para dar a eles um espírito sadio e santo. É isso que eu faço na minha casa. Se naquelas vozes e naqueles defeitos virem algum perigo para a sua vida eterna, e devem, se ele pecou contra eles, esforçar-se para perdoar e para que ele seja perdoado por Deus, tendo ele voltado ao amor sem o que Deus não perdoa. Voltado ao amor sem o que Deus não perdoa. Está dito no Levítico: não odeies o teu irmão no teu coração, mas repreende-o publicamente.
para não ficares responsável pelos pecados cometidos por ele. Olha, gente, tem que repreender o seu irmão publicamente, para não ficares responsável pelos pecados cometidos por ele. Nossa! Uau! Mas do não odiar ao amar, há um abismo de distâncias. Pode parecer-vos que a antipatia, o afastamento e a indiferença não sejam pecados, porque não chegam a ser ódio, não. Eu não venho dar luzes novas ao amor e necessariamente também não ao ódio, porque o que tem claro, o que torna claro em cada caso o primeiro, sabe tornar claro em cada caso também o segundo. A mesma elevação para altas esferas pelo primeiro traz consigo, em consequência, um maior afastamento pelo segundo, porque quanto mais o primeiro se eleva, parece que o segundo se afunda cada vez mais para baixo. A minha doutrina é perfeição, é uma fineza de sentimentos e de juízo. É verdade, sem metáforas e paráfrases. E eu vos digo que antipatia, afastamento e indiferença já são ódio, simplesmente porque não são amor. Então, se você se afasta da pessoa, se você não gosta muito do seu irmão, se você não quer se meter no que ele está fazendo, se ele é bruto quando você vai falar com ele, até seu esposo e tudo mais, isso já é ódio. E já é, né, se você está se afastando e não ama e não se importa, então isso já é ódio. Simplesmente porque não são amor. Pois o contrário do amor é o ódio. Podereis dar outro nome à antipatia? Ao ato de afastar-vos de alguém? A indiferença? Tá? Então tem muita gente católica que faz isso aqui porque acha que é o correto fazer silêncio. Silêncio de Maria. Eu vou ficar no silêncio de Maria. Só vou rezar por ele só. Vai nessa. É orar é ação. Quem ama tem simpatia para quem é com o amado. Portanto, se o considera antipático, já não o ama. Nossa! Quem ama, ainda que os negócios da vida o afastem materialmente do amado, continua a estar perto dele com seu espírito. Quem ama, ainda que os negócios da vida o afastem materialmente do amado, continua a estar perto dele com seu espírito. Então, você manda mensagem para o seu irmão lá onde ele estiver, tá? Portanto, se um se afasta do outro com o espírito, não mais o ama. Quem ama nunca tem indiferença para com aquele que é amado, mas ao contrário, tudo deles lhe interessa. Logo, se alguém tem indiferença por outro, é sinal de que não mais o ama. Vós, pois, estáis vendo que essas três coisas são ramificações de uma mesma planta, a do ódio. Ai, meu Deus, me ajuda cada vez mais a me importar com o que minha irmã faz, né? Esses dias a minha mãe falou que a minha irmã não vai mais para Dubai. Eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção. Falou assim que tá rolado para ir para Dubai. Eu falei, Jesus, enrola mais, que eu não quero a minha irmã ir para Dubai, não quero que ela fique avarenta, não quero que ela coloque a vida dela em um dinheiro, e lá é só dinheiro, gente. Não quero. Ora, o que é que acontece quando alguém... Não importa o que eu quero, importa o que Deus quer. E Deus quer a alma dela. Então, né? Então, eu peço para Deus em espírito. Né? Eu fico sabendo tudo o que acontece com a minha irmã. Né? E se tiver a oportunidade de falar para ela, eu sempre falo. Se tiver a oportunidade de falar, ela não está perto de mim, mas eu mando mensagem, né? Quando eu posso. Ora, o que é que acontece quando alguém que nós amamos nos ofende? Em 90%, se não cresce um ódio, cresce a antipatia, o afastamento e a indiferença. Não façais assim. Não fiqueis com o coração gelado por causa dessas três formas de ódio. Amai. Mas vós estáis perguntando uns aos outros, como poderemos? E eu vos respondo, como pode Deus, que ama até a quem o ofende? É um amor doloroso, mas sempre bom. Vós dizeis, e como fazer? Eu dou a nova lei, tendo em vista o irmão culpado, e digo, se o teu irmão te ofende, não o rebaixe publicamente, repreendendo-o publicamente, mas obriga o teu amor a andar para frente e a esconder a falta do teu irmão aos olhos do mundo. Porque com isso terás grande mérito aos olhos de Deus, fechando assim por amor a porta de todos os desejos do teu orgulho. Então você não leva para as pessoas o defeito, né? Eu estou falando aqui um exemplo porque eu estou caminhando na divina vontade e preciso formar pessoas, mas ninguém conhece minha irmã, então eu estou tranquila, né? Tá? Mas só que no caso, publicamente, quando ele fala publicamente, é para as pessoas próximas da pessoa. É você sair falando para o seu tio, para sua avó, para sua mãe, para sua tia, minha irmã é sem vergonha, não sei o quê, minha irmã fez isso, né? Você guarda dentro da família esse problema. Tá com problema dentro da família, resolve com a pessoa.
Guarda dentro da pessoa. Você está triste por causa que a sua irmã está fazendo uma coisa, seu irmão está fazendo uma coisa que você não concorda, né? Você vai falar para ela e vai guardar no seu coração. Vai sair espalhando para as pessoas conhecidas. É isso que ele está querendo dizer, entendeu? Ó, como agrada ao homem fazer que se saiba que ele foi ofendido e que com isso sofreu. Então, você não falar que você foi ofendido pelo seu irmão, que seu irmão te roubou, que seu lá. Guarde isso com você, né? Resolve com o seu irmão, né? Ele vai como um mendigo louco, não pedir moedas de ouro ao rei, mas vai a outros tolos e pedintes como ele. Pedir mãozadas de cinzas e de estrume, a uns goles de um tóxico que queima. Falar mal do outro, né? Isso é o que o mundo dá ao ofendido, que vai lastimando-se e pedindo a esmola de um consolo. Deus, o rei, dá ouro puro a quem, tendo sido ofendido, vai sem rancor sozinho chorar aos seus pés a sua dor e pedir a ele, que é amor e sabedoria, um conforto de amor e de ensinamento pela contingência de estar ele sofrendo. Portanto, se quiser desconforto, só ide a Deus e agir com amor para com o seu irmão. Eu vos digo, corrigindo na lei antiga, se teu irmão pecou contra ti, vai corrigi-lo entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste novamente o teu irmão. E junto com ele ganhaste muitas bênçãos de Deus. Se o teu irmão não te ouvir, mas te rejeitar, obstinado em sua culpa, tu, para que não se diga que tu estás consentindo com a culpa dele, ou que és indiferente ao bem do espírito fraterno, toma contigo 2 ou 3 testemunhas sérias, boas, confiáveis, e com elas volta ao teu irmão e benignamente repete na presença delas as tuas observações a ele, a fim de que as testemunhas possam, por suas bocas, dizer que tu fizeste tudo o que podias para com santidade corrigir o teu irmão. Olha, presta atenção, é muito simples, ó. Porque este é o dever de um bom irmão, visto que o pecado contra ti, feito por ele, é uma lesão à alma dele, e com a alma dele tu deves te preocupar. Se isso também não der resultado, leva o assunto ao conhecimento da sinagoga, para que ela o chame de novo à ordem, em nome de Deus. Se nem com isto ele se corrigir e rejeitar a sinagoga e o templo, como rejeitou a ti, considera-o então um publicano, um pagão. Fazei assim com os irmãos pelo sangue e com os irmãos pelo amor, porque até com o vosso próximo, mais afastado, deveis agir com santidade, sem avidez, né, sem interesses próprios, avidez é interesse próprio, sem inoxarabilidade, sem ódio. Inexorabilidade é sem muita exigência, né, sem muita exigência, forçando a pessoa, né? Sem ódio. E quando são causas pelas quais se torna preciso ir a juízes, tu vais a elas com o teu adversário. Eu te digo, homem, que muitas vezes estarás indo ao encontro de males maiores por tua culpa. E eu te digo que procures fazer tudo o que for possível enquanto vais indo pela estrada, para te reconciliares com o seu irmão, tanto se tiveres razão como se não a tiveres. Então, mesmo que você esteja com razão ou não, evita levar o seu irmão à justiça. Evita, que seja a última coisa possível, né? Porque a justiça humana é sempre imperfeita e geralmente o estulto, né, uma pessoa imbecil, ganha na justiça, podendo o culpado passar por inocente. E tu, inocente, passares por culpado, porque a justiça humana às vezes não considera. Às vezes você vai achar que a justiça humana vai ser como Deus, que sabe o que está acontecendo de verdade. Não, a justiça humana é falha, ela é cega, né? E aí você pode ser prejudicado muito e achar que foi Deus que, né? Olha que situação triste que pode chegar. E você achar que Deus te castigou, sendo que você estava certo. E aí você pode perder a fé em Deus e ficar com ódio de Deus. Olha o perigo que você está correndo para sua alma. Então, se te aconteceria não somente não teres como reconhecido o teu direito, mas também perderes a causa e de inocente passares para a lista de culpados por difamação. E o juiz te passaria para o executor da justiça, e este não te deixaria ir embora sem que tivesses pago até o último centavo. No caso aqui também, levar isso para a vida, para a morte, né? Para depois da morte. Levar para depois da morte, você vai para o purgatório, e essas coisas vão tudo para Jesus. Se você não resolver aqui na vida, em vida, vai tudo para o seu julgamento particular. Se você sabe que o seu irmão fez uma coisa errada, você não corrigiu, não fez tudo por ele para tentar salvá-lo, vai tudo para o juízo particular. Vai tudo encaminhar para o purgatório. Lá no purgatório você vai ter que pagar tudo. Procura, pois, ser conciliador. O teu orgulho sofre com isso? Melhor ainda, basta que a tua santidade cresça. Não tenha saudade do ouro,
Não seja interessado por louvores. Fazei que seja Deus quem vos louve. Procurai fazer para vós uma bolsa para o céu e rezai por aqueles que vos ofendem, para que se arrependam. Se isso acontecer, eles mesmos vos prestarão honras e bens. E se eles não fizerem isso, disso Deus cuidará. Ide agora, que é a hora da refeição, fiquem aqui somente os mendigos para se assentarem à mesa dos apóstolos. A paz esteja convosco. Meu Deus do céu, Jesus é exigente demais, né, gente? Seguir Jesus não é fácil não, gente. Seguir Jesus não é fácil não. Então, se você tem algum probleminha com seus irmãos, vai resolver logo, não tenha vergonha. Confie em Deus, né? Mesmo que seus irmãos fiquem meio bravos com você, não tem problema não. Jesus vai junto, sabe? E aí ele resolve as coisas depois, tá? Ele resolve. Eu não lembro de nada com meus irmãos. Preciso falar com meus irmãos, Jesus. Se tiver alguma coisa, só me lembra, por favor. Se tiver alguma coisa que eu tenho que falar com meu irmão ou minha irmã, o senhor me lembra, tá bom? Jesus, eu confio em vós, filho.